A gente vem falando aqui sobre justificação, e a intenção nesses dias aqui que a gente tem se reunido é que a gente faça uma imersão no entendimento sobre justificação. Fomos justificados. A gente já estabeleceu aqui que ser justo, ser justificado, não é alguma coisa que apareceu assim, caiu do céu do nada. Não, houve uma ação legal que nos justificou. Houve um pecado no Jardim do Éden, Adão sofreu morte espiritual, separação de Deus. Deus havia alertado Adão dizendo, olha, certamente no dia que você comer dessa árvore que eu estou dizendo para você não comer, você pode comer de todas as outras árvores do jardim, menos dessa. Mas é justo naquela que Adão foi lá, comeu, e o pecado da desobediência criou em Adão morte espiritual, que é afastamento de Deus. Biologicamente ele continua vivo, mas espiritualmente morreu. E por causa disso, todo ser humano, todo homem, toda mulher, todo menino, toda menina que vem ao mundo, já vem trazendo essa herança da morte espiritual. E só há um jeito de sair da morte espiritual, é nascer de novo em Cristo. Então nós vimos que Jesus, ele veio como o último Adão, o segundo Adão. E uma das funções de Jesus vir era exatamente nos justificar. A gente viu aqui que quando nós temos um compromisso com alguém, a gente marcou um compromisso, não pudemos ir ao compromisso, por algum motivo. Aconteceu um acidente, teve um problema, algo inesperado. O que você faz? Você procura se comunicar com a pessoa de alguma forma para se justificar. Só que quando a gente tenta se justificar para Deus, Deus, eu falhei e errei por causa disso, por causa daquilo, culpado, como Adão. Não, a culpa foi da mulher que você me deu. Quer dizer, ele jogou a culpa final, Adão colocou em Deus, porque quem errou foi a mulher que você me deu. Se você não tivesse me dado, não tinha tido problema. Então, tentar se aproximar de Deus com justificativas, não, mas eu não tive tempo, eu não tive oportunidade de ir à igreja, até ouvi falar de Jesus, mas as circunstâncias, a religião da minha família não era essa. Não, tentar se aproximar de Deus através de justificativas humanas é trapo de imundícias. A gente viu isso aqui no livro de Isaías. Então o caminho foi aberto por Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos justificou. Na cruz do Calvário, o trabalho da cruz do Calvário foi um trabalho onde nós fomos justificados. Aquele lugar era nosso, aquela morte era nossa. O salário do pecado é a morte. E nós estávamos destinados àquela cruz. Mas Jesus não só foi o nosso advogado, não somente advogou a nosso favor, como ele nos substituiu, ele nos justificou. Deus não empurrou o problema do pecado para debaixo do tapete. Ele não disse, olha, vamos fingir que não aconteceu nada, ninguém viu nada, vamos esquecer isso aí. Não, ele resolveu o problema. Quem tomou a autoridade, quem tomou a vida abundante das mãos de Adão, foi o diabo. Mas o diabo não foi lá e roubou, não botou uma arma na cabeça de Adão. Ele seduziu Adão e Adão entregou para Satanás. Então quem entregou essa autoridade ao diabo foi um homem. Quem precisava recuperar essa mesma autoridade era um homem. Então Jesus Cristo, homem, ele era 100% Deus. Mas Jesus também era 100% homem. E tudo o que Jesus fez, cada milagre que Jesus fez na face da terra, enquanto ele esteve vivo aqui, desde o dia que nasceu, até os 33 anos na cruz do Calvário, todos os milagres que Jesus fez, nos seus 3 anos de ministério, todos, ele não fez como Deus. Jesus não fez um milagre como Deus. Todos os milagres que Jesus fez como um homem ungido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não era Deus? Não, ele era 100% Deus. Mas ele abriu mão dos seus privilégios. Ele abriu mão dos seus direitos. Ele não se considerou como o cara, eu sou Deus, então ninguém chega, ninguém fala, eu é que mando. Não, ele veio humildemente em forma de servo. E ele se humilhou até a morte, e morte de cruz. Então ele veio como um homem. Se Jesus tivesse feito um milagre sequer, como Deus, e não como um homem ungido pelo Espírito de Deus, ele já teria pecado. Porque ele disse,
olha, as obras que eu faço, as mesmas obras vocês farão, e obras até maiores vocês farão. Peraí, se Jesus fez o que fez como Deus, e eu não sou Deus, nem nunca serei, como é que ele poderia prometer a mim, um simples mortal, que eu faria as mesmas obras que ele fez e obras maiores? Ele só pode ter prometido isso para mim, porque o que ele fez, não fez como Deus. Na criação, tudo que ele fez como Deus. Ele criou o universo. Leia Gênesis capítulo 1, e depois você lê Colossenses capítulo 1, e você vai ver que Paulo fala para nós em Colossenses, que tudo foi criado por ele, por meio dele, através dele, e é sustentado por ele. Então lá na criação, o nome de Jesus não aparece, mas ele está ali, entre as linhas. Você vai pegar a primeira palavra do livro de Gênesis, no hebraico, Bereshit bara Elohim, você quando pega a primeira palavra, Bereshit, ela é formada de cara por letras que simbolizam, que apontam, que representam Jesus. Logo de cara, logo no início, Jesus está bem no início, criando todas as coisas, como Deus, mas quando ele se manifesta em carne, tudo o que ele fez como um homem ungido pelo Espírito de Deus. Por isso é que ele profetizou que você e eu faremos obras maiores, porque o mesmo Espírito que estava em Jesus é o Espírito que está em nós. É o mesmo Espírito. Então Jesus, ele como homem vai à cruz, e na cruz ele nos redimiu, ele nos remiu, ele nos justificou, e por isso nós somos salvos. Nós só fomos salvos porque fomos justificados. Você está entendendo isso? Ou seja, o sujeito que é levado, acusado a um tribunal, ele só é livre, ele só é liberto depois de justificado. Então, quando ele é julgado e ele é justificado, inocentado, agora então ele pode ir embora. Ele não vai embora antes. Então ele foi salvo da prisão, ele foi salvo da condenação, porque ele foi justificado, ele foi inocentado. Então nós fomos justificados. A obra de Jesus não começa com a nossa salvação, começa com a nossa justificação. Depois, porque fomos justificados, a consequência da nossa justificação é que nós fomos salvos. E recebemos essa salvação pela fé. Então agora, a Bíblia, ela diz para mim o seguinte: o justo, ou seja, aquele que foi justificado, viverá pela força do seu braço? Viverá pela sua inteligência? Viverá pela sua criatividade? Viverá pela influência de um político muito influente ou de um empresário que tenha muita grana? Não, ele viverá pela fé. Pela fé. O justo viverá pela fé. Viver pela fé não é para qualquer um. Deu para entender isso? Viver pela fé não é para qualquer um. Viver pela fé é para quem foi justificado. Agora, é preciso que a gente entenda o seguinte: tem muita gente que está nas igrejas, frequenta as igrejas, foi justificado, mas tem medo de viver pela fé. Tem receio de viver pela fé. E prefere viver pela força do seu braço, pela sua inteligência, pela sua criatividade. E tudo isso foi Deus que te deu. Nada disso é obra do diabo. Você está entendendo que a sua inteligência, a sua criatividade é obra de Deus? Não tem nada a ver com o inimigo. Deus te deu força para trabalhar, criatividade para criar. Ele te deu inteligência para resolver problemas e pepinos e etc e tal. Ele te deu inteligência. A inteligência é sua. Mas, quando a gente vive baseado nisso, nós ficamos extremamente limitados. Porque aí a gente está vivendo em concorrência com pessoas que estão no mundo, que têm também inteligência, criatividade, força de trabalho, malandragem, falta de ética, que às vezes a gente não tem. Aliás, de preferência não é às vezes, a gente não tem, sempre a gente não tem. Pelo menos deveria ser assim, né? E aí a gente, até num certo sentido, a gente está até em desvantagem. Porque a gente não quer dar volta em ninguém, a gente não dá volta em ninguém, a gente não passa cheque sem fundo de propósito, que aliás, graças a Deus, ninguém mais passa cheque, né? Então a gente procura viver de forma ética, íntegra, honesta, porque é a nossa chamada como filhos de Deus.
Mas o justo, então, já que ele tem essa desvantagem, Deus deu para nós um recurso. O recurso da Babilônia é: eu sou esperto, eu sou malandro, eu faço, ninguém vê e tal, eu dou um jeito, eu dou uma volta. Qual é o recurso do justo, do justificado? Eu vivo pela fé. E pela fé, Deus me leva a lugares aonde a minha inteligência não me levaria. Me coloca em lugares onde a minha esperteza não colocaria. Proporciona para mim uma qualidade de vida que a força do meu braço não conseguiria conquistar. Então, quando a gente começa a entender o viver pela fé, que o viver pela fé é algo proporcionado, dado, entregue ao justo, aquele que for justificado, é um privilégio que Deus nos dá. É um privilégio que Deus nos dá. Podermos viver pela fé. Viver pela fé não significa parar de trabalhar e viver na vagabundagem, porque Deus vai fazer chover dinheiro do céu. Não, Deus vai abençoar o trabalho das minhas mãos. E aquilo que eu fizer vai ser tão abençoado que vai proporcionar para mim uma vida abençoada, digna. E eu vou poder ter conforto para minha família, eu vou poder ser dizimista, ofertante, e ainda vai ter jeito de eu investir um dinheiro, guardar uma grana e ainda abençoar os necessitados. Essa qualidade de vida Deus planejou para nós. Deus planejou para nós. Viver pela fé. Quando é o tempo para a gente viver pela fé? Afinal de contas, qual é o momento que a gente deve começar a viver pela fé? Eu quero ver com você aqui um texto de 2 Coríntios. Eu quero falar um pouco hoje sobre o justo que vive pela fé. O justo que vive pela fé. 2 Coríntios 6, versículos 1 e 2, diz assim: e nós, na qualidade de cooperadores com Ele, com Deus, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus. Olha só esse versículo 1. Paulo está dizendo, eu exorto, ou seja, eu chamo a atenção de vocês, para que vocês não recebam em vão a graça de Deus. O que significa isso, receber em vão a graça de Deus? Imagina que você tivesse, de repente, um irmão da igreja, milionário, cismou com a sua cara, gostou de você, e te deu de presente uma Ferrari. Aleluia! Um irmão milionário chegou e botou na porta da sua casa, mandou chamar você. Quando você desceu, tinha uma Ferrari vermelha parada na porta do prédio, ou da casa onde você mora. E ele foi lá e pegou a chave, botou na sua mão e disse, é sua. Aleluia. Aí você pegou a Ferrari, botou na garagem. Um ano depois, esse irmão pergunta para você, e aí, tem andado muito com a Ferrari? Não, botei na garagem e até hoje não dei uma voltinha sequer, nem no quarteirão. Você recebeu uma Ferrari em vão. Em vão. Se ele tivesse dado para você um skate, dava na mesma. Mas você recebeu em vão, porque é uma Ferrari e você está andando de BRT. Você está entendendo que alguém olharia para você e dizia assim, Simão não faz um pingo de senso. Ele está andando de BRT, todo dia eu vejo no ponto aí, pegando o BRT, e ele tem uma Ferrari na garagem. Mas nem no fim de semana ele não sai para dar uma volta. Recebeu em vão uma Ferrari. Então Paulo está dizendo, eu estou exortando, chamando a atenção de vocês, para que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Você recebeu uma Ferrari. O que é essa Ferrari? É a fé. A fé é uma Ferrari que Deus colocou na sua mão, para você andar a 300 por hora, numa autobahn, onde não tem pardal, não tem multa. Você pode ir à velocidade máxima da bichinha, sem problema nenhum, mas você está andando de BRT. Muitas vezes está andando de BRT. Ou você diz, não, pastor, já saí do BRT, estou andando num Chevette 72. Qual era o ano do Chevette? Nem sei o ano do Chevette. Já tinha Chevette nos anos 70? Não, sei lá. 80 e qualquer coisa. Misericórdia.
Meu Deus do céu, nem quem teve Chevette lembra. E olha só o que ele diz: eu exorto que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Versículo 2: porque Deus, ele diz o seguinte: no tempo aceitável eu escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. Eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Você está entendendo aqui Deus dizendo, por que Paulo está escrevendo para a igreja dizendo, eu estou exortando vocês para que vocês não recebam a graça de Deus em vão? Por quê? Porque Deus já providenciou pela graça o que vocês precisam para viver a vida abundante. Então vivam pela fé, acesse a graça pela fé. Tenha ousadia, tenha coragem, você já foi justificado. Você não precisa pedir favores a Deus, você não precisa implorar nada a Deus, você não precisa suplicar a Deus. Você não... Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, nas igrejas, elas são filhos de Deus, mas ainda têm uma mentalidade de pedinte. Pedinte que eu digo é mendigo mesmo. Elas pedem coisas a Deus como se estivessem pedindo um favor para alguém que pode, mas não quer. Não, ele pode. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode fazer você prosperar. Mas você tem que pedir assim com muito choro, tem que pedir com muita humildade, entre aspas, para ele ouvir e te atender. Porque se você simplesmente pedir, ele vai olhar para você, quem você pensa que é? Pedindo desse jeito, com essa ousadia. Gente, eu já cansei de usar esse exemplo aqui, de quando nós morávamos na África do Sul, e o meu filho mais novo, o Bernardo, que era bem pequeno ainda, todo santo dia, ou quase todo dia, passava na porta da nossa casa. A gente morava numa casa, e passava na porta da casa uma Towner, vendendo sorvete. Ela vinha com uma musiquinha, que de longe ele já escutava. Ele saía correndo pelo corredor da casa, se pendurava no portão, e começava a gritar para o homem da Towner parar. E o sujeito parava na porta de casa, aí ele corria de volta para dentro de casa para pedir um dinheiro, uma moeda, ou para mim ou para Denise. Mãe, daddy, mommy, give me a rand, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro, porque é o homem do sorvete. Então, ele pegava a moeda, ele ia lá, feliz da vida, pegava o sorvete. Mas se algum dia o meu filho, eu estivesse na sala, assistindo TV, lendo um livro, e viesse ele daquele tamaninho, arrastando os pés pela sala, oh meu pai, eis que o homem da Towner se aproxima, o sorvete, eis que chega meu pai, eis que te peço meu pai, uma moeda, é uma moeda para um sorvetinho, aleluia. Eu ia chamar a Denise e dizer, Denise, deve ser garoto para psicóloga, o garoto está completamente... Está desregulado, desregulou tudo aí dentro, tem alguma coisa, o garoto não está bem. E o fato dele vir correndo a mim e me pedir aquela moeda, para mim, era uma satisfação poder dar essa moeda para o meu filho. Eu não metia a mão no bolso e dava a moeda contrariado. E a gente só ficava contrariado porque era na hora do almoço, aí a mãe não queria dar o sorvete. Mas eu não dava aquele dinheiro contrariado. Esse garoto me pedindo mais uma moeda. Era só uma moeda. Você entende que se ele pedisse para mim, ele pedisse 1 milhão de randes, aí era complicado. Mas uma moeda para mim, o que falta vai me fazer uma moeda? Você está entendendo que quando você pede alguma coisa para Deus, Deus não olha e fala assim, mas isso aí está pedindo demais, isso aí também está difícil aqui, meu filho. Olha a crise que está vivendo aí. Para Deus não existe crise. Você está conseguindo entender isso? Para Deus não existe crise. A questão é, será que quando Jesus vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? É uma pergunta que Jesus fez para os discípulos. Será que quando o Filho do Homem vier, ele vai encontrar fé sobre a terra? Não é quando ele vier na segunda vinda, não. Quando ele vier, simplesmente para passear no meio do povo e para ouvir o que a gente está requisitando, o que a gente está pedindo, os justos, você e eu, nós os justos, estamos conversando, falando com o nosso Pai, ele está ouvindo, será que ele vai encontrar fé? Ou ele vai encontrar um bando de mendigos implorando, chorando,
vivendo como se Deus estivesse vivendo uma crise danada, e está difícil, está ruim para todo mundo, né, pastor? Até para Deus. Então a gente precisa se posicionar para entender que ele está dizendo: eis agora o tempo oportuno, eis agora o dia da salvação. Olha, no dia que você precisou de salvação, eu não te atendi, eu não te socorri. Ele está dizendo isso porque no tempo aceitável, eu escutei você. Quando você clamou, eu não escutei. Quando você precisou de salvação, eu não te socorri. Por que eu não vou te socorrer agora? Agora é o tempo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Olha só essa mesma passagem de 2 Coríntios 6, na NVI. Na NVI diz assim: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Gente, essa frase, no tempo aceitável eu escutei você e no dia da salvação eu o socorri, essa palavra tempo, no grego é kairos. Kairos com K. Kairos no português a gente só tem uma palavra para tempo, é tempo. Mas no grego você tem duas, kairos e cronos. Cronos é o relógio, são os meses, os dias, os anos. É o relógio fazendo tic-tac, está passando o tempo. Kairos não é o relógio, kairos é uma oportunidade dentro do cronos. Então, quando Deus olha para você, quando Deus olha para a história, a Bíblia diz que na plenitude do tempo, Jesus entrou nesse mundo, Jesus nasceu. Analisando historicamente, até o pastor Jorge Daltro dá aula disso, quando ele fala sobre a história da igreja, que quando Jesus nasceu, ele nasceu num tempo muito oportuno. Por quê? Porque o mundo conhecido, aquele mundo que era o Império Romano, estava em paz, não estava tendo guerra. Os soldados romanos, Roma, aonde chegava, melhorava a infraestrutura dos lugares, construía aquedutos, construía banhos, construía banheiros, construía esgoto. Esgoto é invenção de romanos, invenção dos romanos. Então, eles criavam uma infraestrutura, e como o exército romano precisava se deslocar muito rápido, eles criavam estradas, eles abriam estradas. E as estradas romanas eram estradas pavimentadas, não era simplesmente tirar um mato e ficar terra, eles pavimentavam. Eles inventaram aquele negócio do paralelepípedo. Então, pavimentavam estradas. Então, era muito fácil, muito mais fácil ir de um lugar para outro. Não era fácil como hoje em dia, mas era muito mais fácil de viajar de uma cidade para outra. No mar, o mar Egeu, o mar Mediterrâneo, estavam agora pacificados, não tinha pirataria, porque havia a marinha romana circulando para lá e para cá. Então, foi um tempo onde Deus olhou e criou ali um kairos, uma oportunidade. Jesus podia ter vindo antes ou depois, mas ele olhou, cara, é aqui. Aí Paulo chama isso de plenitude do tempo. Aquele momento que Deus achou apropriado enviar Jesus. Então, quando você agora foi justificado, todos os seus dias nessa vida não estão limitados ao cronos, mas estão inseridos no kairos de Deus, no agora de Deus. Eu já vi crente falando, meu Deus, quando o dia da minha bênção chegará? E a resposta de Deus é, agora. A pessoa não entende. Ela pensa que Deus tem um plano e um propósito, que um dia, quem sabe, as portas do céu vão se abrir. Não, as portas e as janelas dos céus já estão abertas. Quando é o dia da sua bênção? Agora. Agora, Deus, esse é o tempo aceitável. Essa palavra, tem duas palavras aqui, tempo
aceitável. No tempo aceitável, eu escutei você. A palavra aceitável, ela significa também favorável. No grego é dectus. Dectus significa favor, significa favorável. Dectus literalmente significa um presente dado, uma graça concedida sem base no merecimento de quem recebe. Isso é dectus. Quando Deus olha para você e te vê justificado, Ele está pronto para derramar sobre você bênçãos sem medida. E essa disposição de Deus é tamanha que Paulo, para não deixar dúvida, ele fala sobre isso usando os verbos no passado. Deus em Cristo nos abençoou. Está lá em Efésios capítulo 1. Nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Não diz assim, nos abençoará. Ele diz, já nos abençoou. É para a pessoa nem ficar pensando nos termos assim, é hoje, mas não sei se é agora, de manhã, de tarde ou de noite. Não, ele já nos abençoou. Com toda sorte de bênçãos espirituais. Não com algumas, não com as mais necessárias, mas com toda a sorte de bênçãos espirituais. Já fez isso por nós. Paulo conjuga isso no passado, para ficar muito firmado na nossa mente, de que esse é o tempo aceitável, esse é o momento kairos de Deus para nós. Em Lucas 4, os versículos 18 e 19, isso aqui, gente, é uma mensagem para quem é justificado. Só pode dizer amém a essa mensagem que é justificado. Quem não é, tem que ficar olhando e babando, dizendo, puxa, eu queria tanto isso. Tem remédio, é só aceitar Jesus. Mas para quem é justificado, só dá para dizer amém se você é justificado. Graças a Deus, eu e Igor somos. A Edna também. É uma mensagem só para quem é justificado. Amém. Aumentou o número de justificados. Lucas 4, 18 e 19 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. Isso aqui é a primeira pregação de Jesus, né? Primeira vez que Jesus está pregando na sinagoga de Nazaré, e ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano Dectus, para proclamar o ano Dectus, aceitável, favorável do Senhor, o tempo do favor de Deus. Quando é o tempo do favor de Deus? Agora. Right now. É agora. Tina Turner estava com razão. Right now. Pastor, se eu falhar, se eu pecar, se eu não estiver santificado o suficiente, se eu não estiver consagrado o suficiente, são as perguntas da religiosidade. Porque a religiosidade, quando alguém questiona, mas por que eu não estou sendo 100% então abençoado do jeito que o senhor está falando? É porque você não está consagrado o suficiente. Você não está santificado o suficiente. Você não está preparado para as bênçãos. Eu já ouvi uma resposta dessa, gente. Eu fiquei... Deus não pode te dar tudo que Ele planejou. Porque se Ele te der tudo que Ele planejou, você se afastará dEle. Se Deus te der tudo que Ele planejou e você se afastará dele, e Ele já sabia que você se afastaria, então por que Ele planejou? Para pensar. Né? Que afinal de contas, que eu saiba, Deus não é burro. Então, se eu já estou sabendo que se eu der tudo que Ele quer e que eu planejei, Ele vai se afastar, então nem planejo. Deus tem planos para a nossa vida, gente. E quando é o dia, quando é o tempo favorável de Deus para nós, é agora. Como é que a gente acessa isso? É pela fé. Pastor, já entendi, mas fé para mim parece uma coisa assim muito etérea, muito impalpável. Espera aí, a fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais eu ouço a pregação do genuíno evangelho, não uma pregação qualquer, mas quando eu ouço a pregação do genuíno evangelho, no meu coração vai se estabelecendo fé. Agora, isso é como a fé vem. Como é que a fé vai? A fé vai por aquilo que eu declaro. Você, presta bem atenção nisso que eu vou te dizer aqui. Você
é o profeta da sua própria vida. Você pode ter alguém que seja um profeta, uma profetisa, perto de você, que te fala palavras encorajadoras e etc e tal, mas o maior profeta da sua vida hoje na nova aliança chama-se você, e esse você tem sobrenome, você mesmo. O maior profeta da sua vida hoje é você mesmo. Não é uma pessoa que chega para você, eis que o Senhor te fala. Isso pode acontecer? Pode. É válido em muitas circunstâncias sim, em outras não. Então Deus, já sabendo que tem muito falso profeta por aí, o que Ele fez? Ele fez de você o profeta da sua própria vida. Então quando você começa a declarar, eu sou justificado, eu sou um filho amado, eu sou alvo das bênçãos de Deus, e você começa a dizer, então o Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Você está profetizando para você. Você sabe que Davi, mais de uma vez, ele vira e mexe, Davi se encontrava numa situação às vezes aflitiva. Sabe o que Davi fazia? A Bíblia diz que ele parava para encorajar a si mesmo. Tem uma passagem no Salmo em que Davi para e se encoraja, dizendo assim, peraí, por que estás abatida, ó minha alma? Por que você está desse jeito aí? Para baixo, meus sentimentos. Peraí, quem manda nisso aqui sou eu, Davi, o homem espiritual. Não é a mente, não é a carne. Quem manda aqui é o Davi interior, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Então, pode parar com isso aí. Davi começou a se auto-encorajar. E nós precisamos ter esse hábito de nos encorajarmos. Não, peraí. Afinal de contas, quem é que tem autoridade sobre a sua vida? É a palavra de Deus ou são as coisas desse mundo? Deixa eu te dizer a real. A gente passou por um período aqui que mostrou muita coisa. Período da eleição, um tempo atrás, mostrou muita realidade que a gente não conseguia enxergar. Mas ela fez aflorar em muita gente a verdade de quem é o Senhor da vida daquela pessoa. E eu vi que muita gente tinha Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Mas vi muita gente cujo Senhor era aquele cara, ou aquele outro. Vou sair da igreja. Por quê? Porque o pastor ofendeu ao meu Senhor. Não se ajoelhou diante do meu Senhor. Então eu não vou ficar na igreja. E teve gente que isso, rapaz, tá maluco? Você vai para onde? Não, eu vou para aquela outra igreja, aonde o pastor se ajoelhou diante do meu Senhor. Vou para aquela outra igreja, aonde o pastor até impôs as mãos sobre o meu Senhor. Então, em homenagem ao meu Senhor, eu vou largar isso aqui. Ficou comprovado que muitas vezes, da boca para fora, Senhor, Senhor, da boca para dentro, outra coisa. Aí essa pessoa tem que tomar um cuidado, porque ainda tem tempo entre hoje e o arrebatamento da igreja, que pode ser amanhã. Pode. A segunda vinda não, porque ainda precisa ter anticristo, 7 anos de tribulação e grande tribulação. Mas o arrebatamento pode acontecer amanhã, pode acontecer hoje. Pode não dar tempo de ver de novo o Fluminense bicampeão da Libertadores. Pode não dar tempo. Aliás, torci pelo Botafogo ontem, parabéns aos botafoguenses. Que time, que jogo maravilhoso. Que jogo, que time. Encaçapou um 5-0, aleluia. Nossos irmãos uruguaios, Deus os abençoe. Mas você está entendendo? A nossa posição, a gente tem que se questionar e saber, peraí, quem é o meu Senhor? Eu estou confiando mais em Deus ou na política desse mundo? Eu estou confiando mais em Deus ou estou confiando na força do meu braço? Estou confiando mais na influência de um empresário que me prometeu um emprego ou isso ou aquilo? Ou estou confiando no meu Deus que pode abrir portas aonde ninguém pode? Quando Ele abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, ninguém abre. Você está entendendo que não tem nada de errado se você tiver um político que promete te ajudar? Não tem nada de errado se você tiver um empresário que promete te ajudar?
Não tem nada errado que você tenha uma pessoa influente que te prometa te ajudar. Só que a tua confiança não pode ser transferida agora para esse político, para esse empresário, para essa pessoa. Tem que continuar em Deus, porque se essa pessoa que te prometeu mundos e fundos falhar, o teu Deus não falha. O teu Deus não vai falhar. Aquela pessoa pode falhar. Quantos aqui já receberam uma promessa de alguém que você pensou, agora dessa vez a minha vida vai alavancar, e não aconteceu nada? Deixa comigo que eu vou resolver. Me lembro, a gente recém-formado, eu e Denise, 2 recém-formados. Aí nos apresentaram para um médico que era dono disso, dono daquilo outro, dono do mundo. E o médico prometeu mundos e fundos para a gente. Não, vocês vou ter você para trabalhar no melhor hospital do Rio de Janeiro, e tal, e não sei o quê, blá, blá, blá. Nada. Nothing. Niente. Nada. É nada. Engraçado é que nos lugares onde ele prometeu que ia me colocar, sem que eu fizesse força ou esforço, Deus me colocou na melhor equipe, no melhor hospital. Meu Deus do céu, não foi por influência de absolutamente nobody, ninguém, só Jesus purinho. Quando ele nos prometeu mundos e fundos, a gente se empolgou. Como nós éramos muito jovens e inexperientes, quando aquilo tudo se mostrou só conversa fiada, nós ficamos assim meio decepcionados. Depois eu fui aprendendo, e quem me prometia qualquer coisa, eu falava, E eu sabia, se for da vontade de Deus, essa porta vai abrir com essa pessoa ou sem essa pessoa. E se Deus não abrir essa porta, é porque Ele tem algo melhor para mim em outro lugar. Mas foi preciso que eu tomasse uma consciência. Eu fui justificado. Eu não estou andando com Deus, porque Deus está fazendo um favor para mim, contrariado. Vem comigo, não gosto da presença desse garoto, mas o que eu vou fazer? Tem que levar. Não, Deus não está contrariado comigo nem com você. Ele nos recebeu na casa dele, Ele nos recebeu no Santo dos Santos, Ele nos abraçou como filhos, Ele nos ama incondicionalmente. Ele não olha para nós contrariado. Ele não olha para nós dizendo, tem que aturar esse pessoal, né? Afinal de contas, aceitaram Jesus. O que é pior, ainda vem a eternidade por aí. Não, Deus não está contrariado em te receber, você foi justificado. Deus te amou desde antes da fundação do mundo. Deus nunca deixou de te amar. Não houve um minuto nessa vida. Não interessa quando você aceitou Jesus, se você nasceu num lar cristão, ou se você nasceu no meio de uma família toda desestruturada, toda desarranjada, toda bagunçada, o pai estava adulterando com 3 amantes, a mãe também já tinha amante por fora, os seus irmãos estavam brigando, dando na cara um do outro, você batia no irmão, o irmão batia no cachorro, o cachorro mordia o papagaio xingava todo mundo, você estava vivendo um inferno, você cresceu, não interessa, Deus já te amava lá antes da fundação do mundo, e nunca deixou de te amar, ainda que você numa altura da vida tenha olhado para o céu e feito, te odeio, Deus continuou te amando, e Ele foi te perseguindo até te encontrar, e no dia que Ele te encontrou, aquela dureza do coração quebrou, e você agora entrou dentro de uma dimensão que Deus tinha planejado para você antes da fundação do mundo. A tua conversão para Deus não foi uma novidade. Não foi uma coisa que Deus olhou e falou assim, o quê? Meu Deus, essa pessoa se converteu? Que isso? Não, Deus já estava atrás de você antes da fundação do mundo. Leia a história do filho pródigo. O filho pródigo era filho, ele se afastou, mas quando ele voltou, ele viu o pai na porta da fazenda, esperando, sabe-se lá há quanto tempo, olhando para o horizonte, esperando aquele filho voltar, esperando aquele filho chegar. Aquele filho chegou, cheio de desculpa, tentando se justificar, mas na cabeça do pai, ele já estava justificado. Pai, eu pequei, não precisa falar nada. Pessoal, traz uma roupa nova, roupa de festa. Traz um smoking. Não traz uma bermuda com a camiseta velha, não. Traz um smoking. Roupa de gala. Bota um anel no dedo. Você sabe o que era um anel no dedo naquele tempo? Era um American Express do dia de hoje.
Um anel de uma pessoa de posses era um sinete. O sinete é um anel com aquela face assim bem grande, com uma marca, um brasão de família. E aonde essa pessoa colocava aquilo numa cera derretida, estava lá a marca, é como se fosse a assinatura da pessoa. Bota anel na mão dele. Mas pai, eu já desperdicei a sua herança. Pode botar o American Express, com validade também para o Diners, e também do Mastercard. E também está valendo também no Visa. É de débito e é de crédito. Pode botar um anel. Bota sandália no pé do garoto. Não quero ele descalço por aí para machucar o pezinho dele. Bota ele com sandália. Bota uma roupa nova, dá um banho e vamos matar o novilho cevado para fazer uma festa. Esse cara merecia novilho cevado. Nem bode magro ele merecia. Nem um bode magro ele merecia. Mas o pai mandou matar um novilho gordo. Vamos fazer um churrasco. Por quê? Porque esse meu filho, ele estava morto e ele reviveu. Você sabe qual foi a sorte desse filho? Foi chegar e ter o pai esperando por ele na porta. Porque se ele desse o azar do pai ter ido ao banheiro, ele encontrasse primeiro com o irmão mais velho, ia dar um ruim danado. Porque o irmão mais velho, que é uma representação, uma simbologia da religiosidade, ia dizer, nem me apareça aqui, não deixa papai te ver, some daqui, some da minha vista, desaparece, chama os empregados aqui, leva esse camarada para ele sumir de vista, não deixa ele ver meu pai. A sorte do cara foi que ele encontrou o pai primeiro. Ele encontrou primeiro, foi a graça. E ele simplesmente recebeu aquilo que o pai deu a ele. Eu não sei o resto da história, porque a Bíblia não conta. O que foi um ano depois, 2 anos depois, se ele se tornou um filho maravilhoso, ou se ele continuou dando dor de cabeça. Uma coisa eu sei, ele continuou sendo filho. O que é pior, com o anel na mão. Gente, Deus nos ama incondicionalmente. Você e eu fomos justificados. Nós não temos mais dívida alguma, nem para com Deus, muito menos para com o diabo. E nós podemos viver pela fé. A fé vem pelo ouvir, mas a fé é liberada por aquilo que a gente profetiza, por aquilo que a gente declara, por aquilo que a gente diz. Então eu declaro, eu tenho uma vida abençoada. Você pode declarar o mesmo? Não é o que você sente. Não é o que você sente, não é o que você está vendo. Não adianta você fazer cara de quem chupou um limão. Pastor, eu quero declarar, mas olha, a minha conta bancária está dizendo o oposto. O diagnóstico médico está dizendo o contrário. Você continua profetizando, só que você está profetizando para trás. Bota na sua cabeça o seguinte: Deus quer você vivendo o agora. O que é a ansiedade? É viver no futuro, que ainda nem chegou. Então, o que é a fé? A fé faz com que você viva o presente e os resultados virão no futuro, alterando inclusive coisas que foram determinadas no passado. Você talvez tenha plantado alguma semente que no futuro ia dar ruim, mas pela fé, Deus pode mudar esse futuro. Pela fé, Deus pode alterar o seu destino. Pastor, acho que o meu destino é morrer de infarto aos 40 anos, porque na minha família é assim, 40 anos é batata, pum, é infarto. Vai embora, a gente já sabe. A gente já comemora, quando faz 39 anos, a gente até nem faz festa. Porque já sabe que dos 40 não vai passar. Deus pode mudar o seu futuro. Deus pode mudar a sua saúde. Deus pode mudar as suas finanças. Deus pode mudar a sua família. Deus pode mudar a sua cabeça, o seu interior. Deus pode mudar tudo o que Ele quiser. Mas Ele faz isso não por força nem por violência, mas quando Ele encontra em nós fé. Então eu queria que você ficasse de pé e você dissesse comigo: eu creio. Deus pode e Deus quer que a minha vida seja mega abençoada. Aleluia, aleluia. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus, dar graças a Deus porque você foi justificado. A obra que Jesus fez, pagando o preço para que você e eu fôssemos justificados, e mediante a justificação fôssemos salvos, mediante a salvação fôssemos agora abençoados.
mediante as bênçãos de Deus, tivéssemos todas as nossas necessidades supridas, cada uma delas. Hoje nós podemos afirmar: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. As lutas são grandes, elas acontecem, temos batalhas imensas no dia a dia, temos umas batalhas às vezes são menores, outras são gigantescas, mas em todas essas coisas, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores. Deus é a seu favor. Deus envia anjos para estar ao seu redor, para batalhar ao seu favor. Enquanto você dorme, Deus trabalha. Enquanto você descansa, Deus opera. Enquanto você está repousando, confiando, crendo, Deus está colocando anjos para batalhar, para botar demônios para correr, para afastar maldições que gostariam de voltar na sua vida, mas elas não podem voltar, porque você está blindado pelo Espírito Santo de Deus, livre de toda e qualquer maldição, e agora na condição de abençoado. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, quem crê diga amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus? Amém.